desde 76, deu 17 anos, fazer intercâmbio. Ficou na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Hoje é, mas não tinha sido dividido ainda. Aí depois ele voltou para os Estados Unidos e estudou literatura e ciências sociais na Universidade de Califórnia, em Berkeley. Depois do terceiro ano, voltou para o Brasil, em 79, e fez o terceiro ano na FEFELESH. Você estava falando que você foi em vários cursos, né? Sim, foi uma mescla. Um pouco de história, um pouco de ciências sociais, um pouco de... Teve uma boa experiência, né? Voltou, foi para Stanford, cursar a pós-graduação em História com Richard Morrison, brasileirista. E entre muitas indas e vindas, ele ficou em São Paulo, onde trabalhou na Globo, na Folha de São Paulo e na Nova Cultural. De 94 a 2001, trabalhou como cronista no Jornal Estado de São Paulo e, paralelamente, foi contratado pela editora Abril para lançar a revista National Geographic no Brasil, isso em 99. E dirigiu a revista até o ano passado. Hoje ele continua como editor de projetos especiais da National Geographic e, desde 2007, coordena o conteúdo do projeto multiplataforma Planeta Sustentável, que reúne 40 títulos Abril. É autor de livro de crônicas, O Jeitinho Americano. Bom, essa daí você vai ter que explicar depois. O Jeitinho Americano. E editor de outro livro chamado Herança Compartilhada. Então, Mike, muito obrigado por você ter aceito o convite. E agora é com você. Muito obrigado, gente. Eu acabei de descobrir que alguns de vocês trabalham com climatologia. É um assunto que, atualmente, que me interessa muito. E esse projeto Planeta Sustentável está lidando muito com a questão de mudanças climáticas. Mas hoje eu vou falar sobre a história de uma instituição americana, a revista National Geographic, como surgiu, por que surgiu e por que eu acho que fez tanto sucesso e teve um impacto tão importante na história do jornalismo americano. A Geographic surgiu primeiro como uma sociedade científica. Um grupo, em 1888, se reuniu para formar a National Geographic Society em Washington, nos Estados Unidos, em janeiro. O grupo tinha 33 integrantes e entre eles estavam geógrafos, o John Wesley Powell, que foi uma figura importante, o primeiro, digamos, branco a navegar o Grand Canyon e mapeou boa parte dos Estados Unidos. Tinha banqueiros, tinha advogados, tinha um jornalista e fizeram essa sociedade para promover o conhecimento geográfico. Naquela época, boa parte do mundo ainda não estava mapeado. Parece um outro universo, né? Mas ainda tinha bons pedaços dos polos, da Amazônia, se não me engano, da África, que ainda não estavam mapeados. Vocês talvez saibam mais do que eu. E eles queriam promover o mapeamento do mundo, a exploração do mundo. A revista surgiu 9 meses depois, em outubro. Eu vou dar um pulo aqui. Essa é a primeira edição, em outubro do mesmo ano, como o jornalzinho do clube. Então, esse clube de exploradores, de malucos, de gente que queria viajar ao mundo, mapear o mundo, conhecer povos distantes, então, fizeram esse jornalzinho. Ele era péssimo. Ele era uma combinação de coisas muito difíceis que só interessavam a geógrafos profissionais ou acadêmicos mesmo, assim, um jornal de acadêmico mesmo, em todos os piores sentidos disso, o mais difícil, o mais hermético e tal, junto com artigos populares. Eu não gosto, que não fazia sentido nenhum, mas fazia sentido como jornalzinho do clube, e foi sendo distribuído durante alguns anos e dava um grande prejuízo. E quando morreu o primeiro presidente da National Geographic Society, a sociedade estava com dívidas, a revista não era significativa, não era conhecido, e eles chamaram esse homem, o Alexander Graham Bell, que era o genro do primeiro presidente e era, de longe, o membro mais ilustre e famoso da National Geographic Society. E ele aceitou
Bom, ele não queria aceitar, porque ele tinha outros projetos. Ele já tinha inventado o telefone, e ele estava trabalhando, ele queria inventar o avião. Então ele tinha prioridades assim, diferentes. E ele foi chamado ele tinha 55 anos, ele acabou aceitando para salvar a sociedade, diz ele nas memórias, nas cartas que foram recuperadas, contratou o primeiro editor, que é o Gilbert Grosvenor, esse jovem rapaz, o primeiro jornalista contratado. E o Graham Bell, ele tinha uma visão para a revista, e isso é muito inspirador. Quer dizer, quando ele contratou o Grosvenor foi contratado num processo de seleção muito curioso. Ele era filho de um amigo do Graham Bell, e a filha do Graham Bell tinha gostado dele. E, basicamente era isso. Ele se formou na faculdade e tal, estava interessado no rapaz e sugeriu para o papai que contratasse ele. Não só o papai contratou, como ela casou com o Grosvenor e tiveram muitos filhos, e esses outros filhos chegaram a dirigir a revista em décadas seguintes. É quase uma dinastia familiar da família Graham Bell, a National Geographic, até uns 10, 20 anos atrás. Então, quando o Graham Bell chamou o Grosvenor, ele falou o seguinte: olha, eu tenho uma visão para a revista, eu acho que em vez de ser um custo para a nossa sociedade científica, ela deveria ser o contrário. Eles estavam começando as primeiras grandes revistas populares. Lembre-se, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha essas formas mais modernas de comunicação. E as grandes revistas de grande circulação, como Harper's Bazaar, de grande leitura, estavam começando a acontecer nos Estados Unidos desse fim de século XIX. Então, nesse momento, o Graham Bell falou: olha, eu tinha uma ideia de que a gente poderia fazer uma revista que contasse as nossas histórias, as nossas viagens, as nossas descobertas, as coisas exóticas que a gente vai encontrar e que encontra pela frente, que essa revista, se fosse bem feita, ela seria tão interessante que ela pagaria as contas da sociedade científica, ela poderia financiar os nossos estudos, as nossas viagens e as nossas iniciativas. E é exatamente o que vai acontecer. A National Geographic é até hoje uma revista, uma publicação sem fins lucrativos nos Estados Unidos, e ela, durante todos esses 126 anos, ela sustenta todo o dinheiro que é ganho é reinvestido na sociedade, que patrocina pesquisas no mundo todo. Eu perdi a conta, mas eu acho que está em torno, já deu mais ou menos 10 mil bolsas de estudo nesse tempo todo. Ele perguntou para o Grosvenor assim, se você seria capaz de fazer uma revista dessas, e o Grosvenor falou que sim, e ele deixou o Grosvenor e voltou para casa. Eu não lembro onde ele morava agora, eu acho que era no Canadá naquela época. O Grosvenor começou já a experimentar com uma revista mais popular. O Bell não gostava de bancas de jornal, ele achava uma forma muito ineficiente de distribuir revista, e como editor eu posso lhe dizer que ele tinha toda a razão. Você perde mais da metade do que você manda para a banca de jornal. Ele estimulou o Grosvenor a trabalhar num sistema de assinaturas. E também a experimentar com todas as novas tecnologias, sobretudo com a fotografia. E o Grosvenor partiu para experimentos com fotografia, com novas tecnologias como flash, tá? E com armadilhas. Essa é uma primeira foto feita com armadilha, camera traps, né, que você deixa no mato. Usa o assunto da história natural, de vida selvagem, era um dos grandes assuntos já da National Geographic. Ele também experimentou muito com cor. Essa foto aqui é uma foto que foi pintada, parece Photoshop, né, mas parece Photoshop primitivo, assim, em 1910.
foi pintado à mão. Esse já é um outro processo muito complexo e demorado, feito com grandes chapas de vidro autocromo, e que demorava meses para você assim, chegar a uma foto, revelar a foto e tal. Mas tudo isso, o Grosvenor se empenhava nisso e a circulação da revista só crescia. Em certo momento, por essa época, na correspondência de Graham Bell, porque o Graham Bell foi editando e ajudando o Grosvenor à distância, por carta. Então ele recebia a revista, criticava toda a revista, mandava cartas dizendo aquilo que tinha achado e tal. E numa carta o Graham Bell falou para o Grosvenor: eu estou sentindo, olha, um desequilíbrio, uma certa briga entre as fotos e o texto. Eu acho que a gente tem que privilegiar ou o texto ou as fotos. E aí ele pergunta-me qual seria, meio retoricamente, para responder: todo mundo privilegia o texto. Vamos tentar privilegiar as fotos. E essa decisão vai mudar todo o destino da revista e vai marcar a revista muito até hoje. Acabou sendo muito interessante, porque e aí que o Graham Bell, grande comunicador, o inventor do telefone, obviamente, faz sentido que ele seria um grande comunicador, um grande jornalista. E quando você estava lidando com um público inculto, de grande circulação, e lidando com assuntos exóticos e difíceis, nada melhor do que a fotografia. Não que o texto não seja importante, e nessa edição, por exemplo, em 1911, esse Hiram Bingham, ele vai descobrir, entre aspas, Machu Picchu para a National Geographic Society. Como jornalista, eu não posso, eu adoro essa história, eu tenho que contar, quer dizer, você imagina, o Hiram Bingham era um professor universitário, acho que na Universidade de Yale, de arqueologia, se não me engano, e ele chegou para o Grosvenor e propôs o que a gente no jornalismo chama de uma pauta, uma ideia de fazer uma reportagem. E passou a imaginar, para nós soa muito engraçado assim, na conversa, mas assim, eu quero fazer uma reportagem sobre a cidade perdida dos Incas, na América do Sul. Aí o Grosvenor deve ter perguntado algo como: mas você sabe onde fica? Não, se eu soubesse não estaria perdido. E tal. Mas aí, como é que você vai chegar lá? Eu falei: não, eu tenho estudado o assunto, lido muito, tenho a ideia de que está aqui, que quanto tempo você precisa, né? Hoje em dia a gente dá um dia, uma semana, 10 dias e tal. Não, 2 anos. E 50 mulas, e 100 pessoas, e enfim, era assim na produção da revista naquele tempo. Levava anos, morria gente nas expedições e tal. Mas nesses 2 anos, o Bingham, que foi um dos inspiradores do Indiana Jones, que acho que vocês podem ver os paralelos, ele inclusive vai roubar vários artefatos arqueológicos lá em Lima, levando esse material para a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, onde ficou durante 100 anos. Só foi devolvido no centenário, em 2011, depois de muita ingerência da própria National Geographic. Enfim. Mas, então, a revista foi ganhando corpo, foi se tornando muito relevante. E aí, depois dessa descoberta, eu falo descoberta porque o povo local conhecia Machu Picchu. Inclusive, diz a lenda que o Hiram Bingham deu, assim, $5 para o moleque levar ele até lá em cima mostrar onde era. Né? Mas ele revelou Machu Picchu para o Ocidente, sim. Essas experiências levariam a revista já em 1934, explorar as profundidades do oceano, contratar, entre aspas, fazer uma sociedade com Jacques Cousteau,
que é a National, para você ter uma noção, ter uma ideia boa? A National busca sempre a imagem, trazer a foto do lugar. Ele quer mostrar para o seu leitor o que tem nas profundezas, em cima da montanha, no espaço, onde quer que seja. Então, o Cousteau tinha bolado esse mini submarino que se prestava muito bem à fotografia submarina. É isso que interessava na National. Então, foi um casamento durante décadas muito feliz, inclusive resultou em programas de televisão. Nos anos 80, a National vai voltar para as profundezas em busca do Titanic. De novo, procurando imagens do Titanic, o Robert Ballard, que é um Cousteau mais recente, foi atrás e trouxe nos anos 80 essa foto, essa e muitas outras fotos do Titanic, e conseguiu fazer dessa área uma área preservada para evitar a pirataria. Ninguém morreu nessa foto. Essa é outra técnica, a tentativa de trazer uma realidade para perto do leitor. Essa reportagem saiu na primeira edição brasileira da revista, em maio de 2000, e eu adoro essa reportagem. É uma das melhores, eu acho, que eu já vi na National. É sobre o tubarão branco. Foi escrito pelo roteirista do filme Tubarão, que se arrependeu de ter feito do tubarão um grande vilão e da humanidade, e vai passar o resto da sua vida tentando recuperar a imagem do tubarão branco. Ele foi contratado para escrever o texto. Eles passaram 6 meses entre Caribe, África do Sul e Austrália. E aí isso ainda é época de filme. E eles faziam, essa é uma outra história, eles faziam umas focas de plástico. E eles passavam cheiro de foca nas focas de plástico. Eu não sei onde você compra isso, mas passaram isso. E eles jogavam isso no oceano com uma câmera, mas nesse esquema, e aí o tubarão branco, ele vem, come e abre a boca, e nesse momento o fotógrafo, que é o David Duboulay, o maior fotógrafo submarino vivo, fez um clique, o tubarão percebe que aquilo é de plástico, cospe, e a National vai lá, recupera, revela o filme e dá nesse tipo de imagem. Vai desenvolver a engenharia, tem um departamento de engenharia de fotografia dentro da revista também, e eles desenvolveram uma coisa que hoje já é meio banal, mas nessa época aqui, anos 90, ainda 2000, eu vou chutar, era uma novidade, que esse Critter Cam, que é uma máquina fotográfica adaptada para diferentes animais. É engraçado, né? Acho que ele não recebe por isso. Hoje, isso é mais recente, é um drone, feito pelo departamento de engenharia. Um dos primeiros drones usados na fotografia. Hoje já é meio banal isso aqui, mas você vê que deve ter uns 5 anos por aí, e vai rendeu já grandes reportagens, sobretudo de leões na África, mas essas imagens que permitiram uma aproximação do animal, sem que o animal percebesse a presença humana, e rendeu imagens muito diferentes. Essa é uma armadilha, que eu já mostrei, mais moderna, feita pelo Michael Nichols, é um dos grandes, maiores fotógrafos da National. Nessa mesma linha de trazer a história através da imagem, National foi à América Central, para essas ruínas maias, e levou essa iluminação. É uma iluminação hollywoodiana, e de novo, isso é muito recente, isso tem uns 5 anos, e foram uma equipe toda que carregou toda essa iluminação e deixou essa iluminação lá. E de uns tempos para cá, a National mudou a sua missão. A missão para um jornalista numa revista é muito importante, para você saber para onde você vai, o que você tem que fazer.
Mas a missão primeira que o Graham Bell deu era um pouco vaga, era o mundo e tudo que há nele. E aí, recentemente, a National mudou isso para inspirar as pessoas a cuidar do planeta. E esse está bem dentro da missão, é tentar documentar de uma forma emotiva a história da humanidade, de forma a provocar esse tipo de entusiasmo, esse tipo de cuidado nas pessoas. Isso é Maranhão, é o George Steinmetz, que é um fotógrafo especializado em ultraleve. De novo, nós estamos tentando, ultraleve te consegue uma distância da Terra perfeita, assim, para certos tipos de imagem. O Steinmetz é especializado nisso. Esse texto da edição americana foi escrito pelo Ronaldo Ribeiro, um brasileiro que hoje dirige a National Geographic, que trabalhou comigo durante muito tempo. Isso de novo, Nick Nichols, essa é uma fotografia, não sei se todo mundo conhece, é antológica, é da Jane Goodall, com sua aproximação com os chimpanzés, que marcou, nos anos 60, uma mudança de paradigma um pouco da relação do homem com os animais, sempre também buscado pela National Geographic. Essa é uma foto, uma das mais, se não a mais famosa foto do século XX, junto com Che Guevara. Essa é do Steve McCurry, Charlotte Gula, nome dela. Ele fez a foto nos anos 80, foi para a capa da revista, depois foi para centenas de outras publicações. Eu não sei porque essa foto capturou a imaginação do mundo, assim, né? Há teorias, eu já li, tem muito escrito sobre essa foto, que é um pouco essa beleza do espírito humano no meio de tanto sofrimento, enfim, essa imagem estourou. E o McCurry ganhou muito dinheiro com essa imagem, ganhou mais de $1 milhão de direitos autorais nos anos 80 e começou a se sentir culpado, mal. No início dos anos 2000, ele falou ele queria achar a Charlotte Gula de volta e queria dar um pouco de dinheiro para ela, criar uma fundação no Afeganistão. Isso foi na invasão soviética nos anos 80 e aí nos anos 2000, eu acho que ainda antes da invasão americana, eles acharam, com a ajuda da sociedade, do canal de televisão, eles acharam a Charlotte Gula e conseguiram criar uma fundação para dar um dinheiro para a família dela. Ela tinha 33 anos nessa foto. Steve McCurry já esteve aqui no Brasil várias vezes, não sei quando vai voltar. Eu gosto muito dessa foto, né? Parece que estão quebrando a cabeça de como tirar essa eternidade. Vocês que são alguns são da geologia, devem gostar disso, né? Essa é outra foto do Billet, o que fez do Tubarão, grande fotógrafo submarino. A National sempre tentou, fez muito esforço para fazer essa imagem do baixo das profundezas do oceano. Aqui é Mike Yamashita, outro fotógrafo famoso da National. A revista seria um grande sucesso. Ele chega no seu momento de maior venda, ele chega a ter quase 12 milhões e 800 mil assinantes nos Estados Unidos no fim dos anos 80. E como não tinha fins lucrativos, isso dá muito dinheiro. Isso era muito, muito rentável. E isso permitia ao jornalismo, como em poucos momentos se viveu. Tem histórias de repórteres e editores. Tem um em particular que foi para a China, o Joseph Rock. Ele ficou na China durante um ano, não tinha notícias. O editor da revista falou que ele é o Rock, ele está na China, mas faz tempo, mas onde ele está lá? Um ano, e assim, fala para ele voltar, né? E tal. Ele tinha comprado um avião, tinha vendido o avião, tinha feito o diabo
na China, mas ele voltou com um crânio debaixo do braço que mudaria um pouco algumas teorias sobre a evolução humana. Tem todo esse tipo de história na National Geographic. Essa é uma imagem que eu gosto muito, isso também é do início dos anos 2000, do Nick Nichols. Nick atravessou a África a pé, numa reportagem de 6 meses, passando pelo Congo, e quando eles chegaram no Atlântico, foi essa cena dos hipopótamos surfistas. Outras fotos esse é um livro que nós publicamos aqui. Bom, no começo desse século aqui, a National se globalizou. A edição brasileira é 11ª no mundo. Hoje está aqui 36, eu acho que são mais. Eu acho que essa apresentação eu montei no ano passado, eu acho que já teve uns 40 edições no mundo todo. Nem sempre eles dão as mesmas capas, e aqui você tem uma. Quando é Titanic, que é o nosso sucesso de vendas e tal, ninguém é louco, nenhum editor no mundo é louco de não dar a capa do Titanic. Então essas são as diferentes capas do Titanic. Mas aí quando não é Titanic, você pode ver que essa é uma edição. Outra. Aí eu trouxe uma reportagem particularmente interessante do Paul Nicklin, que alguns diriam que é o novo grande fotógrafo subaquático, que é Antártica. E eu queria falar um pouco sobre a edição brasileira da revista, pela qual eu lancei aqui, fiquei dirigindo durante muitos anos. No início, a ideia da National Geographic, quando se globalizou no fim dos anos 90, era que a revista era tão global que ela poderia ser vendida em todo lugar do mundo sem modificações. E essa foi a revista que eu comecei a editar em 99 para 2000. Quando eu lancei o primeiro número, eu queria mudar a capa da revista. E para fazer isso, eu tive que viajar para Washington. E eles mesmos tinham feito na sede da National Geographic Society 5 capas diferentes para eu escolher. Com o passar do tempo, ficou claro que a revista não podia ser publicada tal e qual nos Estados Unidos. Cada lugar tinha seus interesses próprios e cada lugar queria ver o seu próprio país também. E com o passar dos anos nós conseguimos dobrar, nós e os editores do mundo inteiro, que passaram a apreciar o material que nós produzimos aqui, não só aqui, não no Brasil, na China, na França, na Itália. A Itália tinha uma edição belíssima, com muito material. Claro, né, faz todo sentido, você tem toda a herança antiga. E essa é uma reportagem nossa, e depois um livro sobre o Pantanal, e dessa aqui nós nos orgulhamos muito. Que é feito pelo fotógrafo brasileiro Luciano Candizano, o maior fotógrafo de natureza, eu acho que hoje. Ele já pegou essa mania, né, de mergulhar. Aqui ele está embaixo da água. Essas são piranhas, no bom sentido, né? E essa história é sobre a volta do jacaré, né? Porque o jacaré estava quase acabando no Pantanal nos anos 80, aí quando proibiu a caça, hoje essas fotos são de 3, 4 anos atrás. O Luciano já podia mostrar uma história de sucesso no ambientalismo. E ele está do lado, você não pode fazer isso com tele, porque quando você está debaixo da água, a tele, ele pega toda a sujeira. Isso aqui você tem que estar do lado mesmo para fazer. Muito corajoso, Luciano. Você não dá nada por ele, parece um vendedor de seguro.
primeira vez ele veio me vender foto, ele veio uma foto de uma anaconda matando um peixe debaixo da água. Eu olhava para ele, eu olhava para a foto e ele assim. Depois dessa foto rodou o mundo, foi publicada na Americana. Essas também. Essas foi a primeira reportagem feita por um brasileiro. A revista Americana roubou da gente, tanto que eles gostaram. E essa é a edição americana. Mas nós publicamos primeiro. Recentemente lançaram também agora, que eu recomendo fortemente, a edição para tablet, tá? E ele traz o material exclusivo em vídeo, toda uma nova experiência, tanto a base americana da edição como os complementos brasileiros são sensacionais. Aí acabamos fazendo um livro aqui, que esgotou. Atualmente acho que você não acha em lugar nenhum, tem que convencer a editora Abril a reeditar. Essa é a página de Facebook. Essa é a revista desse mês, só queria mostrar, voltado para a questão do impacto da comida. E fazemos também edições inteiramente brasileiras, dedicadas a assuntos brasileiros. É isso. Qual é o grau de autonomia que o editor local, no caso brasileiro, tem em relação ao editor global, se é que existe? Hoje tem bastante, hoje tem um negócio que é muito legal, que é o seguinte: hoje o editor se chama Ronaldo Ribeiro. Você faz esse contrato com a National Geographic, você está comprando o conteúdo dos americanos, que é sensacional, você não tem igual. Eles tiram para uma reportagem 25 mil fotos. Só o trabalho de você olhar 25 mil fotos, assim, eles têm editor, 6 ou 7 editores de fotografia que ficam vendo as fotos. Eles têm editor de legendas, que como jornalista brasileiro ele dá vontade de ir. Editor de legendas. Mas aí uma coisa que eu esqueci de dizer, que na teoria, porque o fotógrafo muitas vezes viaja independente do repórter de texto. Não é como normalmente, porque normalmente o que você faz numa publicação, qualquer publicação do mundo, você pensa no texto, você pauta o texto, você escreve o texto, depois você pensa em como ilustrar aquilo. Então você compra uma foto, ou no máximo você manda o fotógrafo, sei lá, tem uma reportagem sobre a Bolsa de Valores em São Paulo, vai lá, tem foto disso. Hoje em dia com a internet você compra muito mais foto do que você manda. Na National é muito diferente, é a fotografia autoral, mas por exemplo, dois casos que eu conheço de perto, quando a National fez o Pantanal, o John Sartori, um grande fotógrafo deles, veio aqui 4 vezes e eu mandei para os Estados Unidos 4 malas de filme assim, para fazer. E aí você faz o texto e aí o editor de legendas é encarregado de juntar as duas coisas. Então é sensacional, é um outro mundo, e você está comprando isso e paga por isso. Então você não quer jogar aquilo fora. Ao mesmo tempo você não pode ter uma revista muito grande, demais que é caro. Então, mas ao mesmo tempo você não quer publicar aquela reportagem sobre beisebol. Ao longo desses 14 anos no Brasil, a gente chegou no patamar de mais ou menos 20% do material brasileiro. A gente normalmente retira 1 ou 2 reportagens da americana e troca por uma brasileira. E aí os americanos querem ver tudo. Mas hoje em dia a relação, eles só ajudam a gente. Eu posso falar, no começo era muito autoritário, não tinha autonomia nenhuma e a gente recebia muitas ordens e tal. Mas depois de muito treinamento a gente aprendeu também a fazer. Não só nós, como no mundo,
Eles olham, eles não leem mais. No começo, a gente tinha que, tudo que a gente escrevia em português, a gente tinha que traduzir de volta para o inglês e mandar para eles. Isso não acontece mais. Eles contratam, tudo era visto por um revisor, um professor, no nosso caso de português em Georgetown, um professor de português que revisava as nossas traduções. Hoje isso é feito uma vez por ano, só para olhar, ver se está tudo bem com as nossas traduções. É muito difícil traduzir National Geographic. Demoramos alguns anos para acertar o passo com uma equipe que gosta e sabe fazer. Mas para ser assim, mais direto, a autonomia é muito grande hoje. E, inclusive, quando eu estava editando, teve uns momentos que chegamos a discutir mesmo. Eu lembro de uma abertura de uma reportagem nossa sobre imigração japonesa no Pará. E tinha uma primeira foto que eu queria dar, que eram de uns meninos claramente indígenas, num campo de golfe, com os japoneses jogando golfe com floresta tropical atrás. E aquilo, para qualquer brasileiro, estava cheio de significados e tal. E os americanos não acharam a foto essa coisa, porque eles estão muito acostumados com o campo de golfe. Eles acham meio... E aí chegamos a discutir assim, eles falam, não, tira, Matheus. Eu, não vou tirar. E aí, no fim, eu ganhei. E tudo bem. Obrigado. Só para complementar, uma vez você me falou sobre a impressão do papel. Tinha muita relutância em relação a isso, né? Eles eram muito críticos com a qualidade de papel também, né? Aqui no Brasil. Eles são muito metidos. É a grande verdade. E aí, a história que eu contei para você, eu acho, é uma história do Roberto Tivita. Que o Roberto Tivita, sempre que é o dono da Editora Abril, morreu ano passado. E o Roberto queria, desde os anos 70, trazer National Geographic para cá. E ele foi para National Geographic nos anos 70 para negociar, para bateu na porta e tal, e fala, eu sou Roberto Tivita, eu tenho uma editora em São Paulo e tal, e eu queria publicar a revista no Brasil. E os americanos falaram, do alto dos seus 12 milhões de assinaturas no mundo todo, então, falaram, não, os alemães estiveram aqui na semana passada, mas a gente não confia na qualidade de impressão deles. E para quem é do ramo, se você não confia na qualidade de impressão dos alemães, que é o melhor do mundo, imagina no Brasil nos anos 80, eu acho que era isso. Quando a gente passou a imprimir no Brasil, que a gente começou, eles tinham que aprovar todas as gráficas. Eles têm que aprovar. Então eles tinham uma aprovada no Chile, e eu ia para o Chile imprimir no comecinho. Mas aí o dólar foi de 1 por 1 para 1 para 3, alguma coisa assim, e rapidinho nós trouxemos a impressão para cá. E eles mandaram uma profissional para ensinar a gráfica, porque as técnicas de impressão são diferentes também. Tudo isso está se perdendo um pouco, né? Porque nós estamos indo para o mundo digital, que não é de papel. Mas basicamente a National leva muito mais tinta do que, assim, quando eu fiquei lá nesses 10 dias na gráfica e parece, e os técnicos brasileiros, assim, botando mais tinta na menina, pode ir mais, não, está no limite, não pode, e ela, mais, enfim, tem toda uma técnica própria para dar a resolução da foto. Qual é o grau de engajamento, o filtro político na National? Imagino que os fotógrafos devem ter visto expor coisas inimagináveis, em destruição, enfim. Como é que isso funciona dentro do editorial, dentro da cabeça da National? Publica, não publica? A National tem um posicionamento ambientalista, certamente. Ela é engajada na proteção à natureza e a povos ameaçados, indígenas, e ela chega
a denunciar, mas hoje eu acho que ela é muito mais identificado, depende com o Partido Democrata do que o presidente Jimmy Carter é muito próximo da National Geographic, né? Mas a National tenta ficar distante, mas tem algumas questões, por exemplo, o Partido Republicano não aceita mudança climática nem a teoria da evolução. E a National é militante da teoria da evolução, e militante, por causa disso, inclusive, e militante da questão de mudanças climáticas. Eu cheguei a publicar uma capa em 2003, a capa era Fim do Gelo. E era uma matéria sobre mudanças climáticas, sobre o segundo relatório do IPCC. E estava assim, então a National é muito militante e na medida nessas questões. Não é engajada assim no sentido. A maioria dos fotógrafos são freelance ou contratados na National? Todos hoje são freelance. Eu acho que o único contratado é o Nick Nichols, que você viu ali. Atualmente já teve de tudo, já teve todo mundo contratado, já teve, mas atualmente todo mundo é freelancer, enfim, e teve muito pânico na National com a digitalização. Mas é interessante que com a digitalização, os mesmos fotógrafos que eram bons no filme continuaram sendo bons no digital. Havia fotógrafos brasileiros que diziam para mim que os fotógrafos da National eram tão sensacionais só porque eles não tinham limite de filme. Mas a gente viu, quando veio a digitalização, que isso não era verdade. Oi? Como é a questão do impresso nos Estados Unidos? Essa transição para o digital já está bem avançada? Porque aqui a gente vê em todo mundo, né, a queda do impresso. É dramática a situação. Não, a National sobrevive bem, mas é uma das muitas revistas dessas de grandes circulações, como a Reader's Digest, ou a TV Guide, ou outras publicações, ou a Newsweek, ou outras americanas fecharam. A National hoje está com 5 milhões de assinantes ainda, e tem uma coisa, a edição digital em tablet é muito forte, eles passaram a marca dos 300 mil assinantes pagos, o que é uma marca muito grande para conteúdo pago em digital. O problema do digital é que ninguém quer pagar por ele. Então está todo mundo editorial, em qualquer parte do mundo, correndo atrás dessa questão. Sua pergunta é muito boa e é muito difícil responder. Do nosso ponto de vista, você teve um aumento muito grande de custos, porque você passou a ter que manter um site. O site da National Geographic é esplêndido, lá fora, sobretudo. Eu recomendo muito você dar uma olhada lá. Mas isso não traz a mesma contrapartida em receita, porque é de graça, enfim. Então, nós vamos, assim, tem gente tentando fechar o site, como o New York Times, que aí você permite você ler 10 artigos de graça, se ajustar à publicidade. Tá uma negociação entre o mercado e as publicações, não está resolvido ainda. Ninguém mais vai e fica um ano na China sem dar notícias. As reportagens são feitas com mais eficiência. Ainda tanto no Brasil como lá fora, é o melhor lugar de você se trabalhar para fotógrafos, porque é o lugar que mais valoriza a fotografia e os resultados em campo e o trabalho autoral, como todo o mercado jornalístico. Por favor. Não sei se você conhece aquela revista geográfica editada pela Eplot, né? Sim. Tem uma vida bastante curta. Ela tinha alguma autorização da geográfica, uma ligação? Ela é uma cópia pirata da National Geographic. É uma história muito boa. Eu sei tudo sobre ela. Mais do que você quer saber. A Block simplesmente pegou e fez uma revista no mesmo formato, com a borda amarela, e comprava material, e o pior é que não era ruim. Era bastante razoável, não talvez pelos padrões dos americanos, mas era uma revista muito interessante, que vendia 200 mil exemplares na época e tal. Isso irritava loucamente os americanos, eles piravam com isso, ao ponto, primeiro eles processaram a revista para
na justiça brasileira para obrigar a revista a tirar a borda amarela. Eles conseguiram. E eles botaram uma borda vermelha, não sei se... então. E aí, a National colocou nos contratos dos fotógrafos, qualquer fotógrafo que trabalhasse para a revista americana, estava assim, eles são muito generosos pelos padrões da época, assim, com as imagens. Então você faz uma reportagem para a National, você cede o uso daquelas imagens para a National com exclusividade por 3 meses. E depois as imagens são suas. Com uma única exceção, você não pode vender nunca nada para a editora Block. Uma sociedade, você também começou com uma sociedade científica, eu acho que ainda tem essa vertente científica, né? Tanto que ela patrocina projetos de pesquisa. Sim. Também. E assim, da sua experiência como editor mesmo, o que ela espera assim, de projetos de pesquisa que possam aparecer na NetGeo, que possam ser patrocinados pela Net? Ela tem várias áreas de atuação. E você é pesquisador? Tenho. Mas da parte da biodiversidade. Hã? Eu sou da parte da Então, aí você está no lugar certo. É isso que essa área que ela é uma das áreas que ela gosta muito, flora e fauna, né? E ela patrocina vários projetos no Brasil com pesquisadores brasileiros. Eu não sei te dizer nesse momento, mas ela não espera que aquilo acabe virando uma reportagem necessariamente, não. Ela quer um trabalho, ele tem um conselho de acadêmicos que julgam a relevância daquele trabalho para a missão da National e no mundo acadêmico, e acaba sendo uma bolsa que, pelo que eu consigo entender, não é muito diferente de outras bolsas de FAPESP ou assim, né? É algo na mesma linha, sempre nas áreas. Biodiversidade é uma delas, mudança climática é outra, que interessam a sociedade naquele momento. Vai lá, entra no site, vai atrás, National Geographic Society, porque rola. Não é nem um pouco impossível. Tem muita gente da USP que já recebeu. É uma curiosidade, eu não sei até que ponto a revista está ligada também com um canal de televisão. Mas tem essa vertente mais científica, mas o canal de televisão apresenta umas porcarias de coisas bizarras, ETs e... qual que é? Aí eu te digo exatamente qual é. Na verdade, a televisão é uma longa história. Ela tem uma relação com a National Geographic Society. Nos anos 90, um empreendedor chegou na National Geographic, que tinha feito vários especiais, documentários na TV, com Jacques Cousteau, sobretudo, assim, os mais famosos. Mas fez Cosmos também, que está reeditando uma nova com Carl Sagan. Mas era uma coisa esporádica. E esse cara, quando chegou à TV a cabo, chegou e falou, olha, vocês têm que fazer um canal a cabo no National Geographic. Vocês foram feitos para fazer documentários, para televisão e tal. E a National, do alto dos seus 12 milhões de assinantes, deu uma esnobada. E essa pessoa foi e fez o Discovery. E um império gigantesco, e aí National teve que correr atrás. E correu atrás. E faltou capital nesse processo, nessa correr atrás, e eles venderam metade do canal para a Fox. A Fox, o dono da Fox é o Murdoch, o famoso Murdoch, da imprensa marrom britânico e tal, desse império e tal. Mas a National manteve 2 cadeiras no board, no conselho e tal, mas ela não tem controle total. Então e aí descobriram que tem umas porcarias. Sim, concordo inteiramente com você, que a revista não fez esse movimento. A revista manteve seu nível científico. Mas a televisão, para competir com a Discovery e outros, ele sentiu a necessidade, tomou a decisão de se popularizar mesmo. E a audiência aumentou loucamente. Você parou de ver, mas um monte de... Não, mas ainda tem os bons, mas é que às vezes colocam os bons os horários e os piores horários, né?
e os ruins ficam praticamente nos horários nobres, né? Eu, pessoalmente, não assisto, mas faz muito sucesso. Muito sucesso no Brasil e no mundo. Aqui só cresce. Dá um pouco de inveja. Mais alguma pergunta? Bom, muito obrigado. Obrigado a você, então. Jeitinho americano. O jeitinho americano, isso. National Geographic, instituições de pesquisa aqui do Smithsoniano, tem alguma convênio, alguma coisa assim, ou é ocasional? Não, com a Smithsoniano eu acho que tem uma certa amizade e tal, ficam na mesma cidade, em Washington, D.C. A Smithsoniano tem uma revista que a National encara um pouco como concorrente, é muito boa, aliás, a revista da Smithsonian, chama. Não tem no Brasil, mas não, a National é independente, é uma sociedade própria, com ceia de capital próprio e canal de televisão, é gigante. E tem um museu próprio, inclusive. Se você estiver em Washington, D.C., eu recomendo uma visita no museu, ou dar uma olhada, pelo menos sempre tem alguma exposição interessante lá. A instituição é uma instituição independente. Agora fala sobre o jeitinho americano. Jeitinho americano é o título que meu editor deu para o meu livro de crônicas, são as 100 melhores crônicas que eu publiquei no Estadão. Eu fiquei no Estadão de 94 a 2011. Em 2010 eu editei as 100 melhores crônicas nesses 16 anos. E você ainda acha em algumas livrarias da Vila, eu recomendo. Muito bom esse. Mais alguma pergunta? Bom, muito obrigado então por você ter vindo novamente.